Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. É um privilégio para nós estarmos nos reunindo, né? Que Deus possa estar no nosso meio, a simplicidade, um bom espírito, como a palavra de Deus sempre se manifesta em simplicidade. No Salmo 122, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bondoso Pai Celestial, queremos te agradecer pela vida que o Senhor nos deu e até aqui nos tem sustentado em meio a tantas dificuldades que o mundo tem passado. Nós estamos de pé com saúde e queremos a cada dia dedicar mais nossas vidas ao Senhor. Então, muito obrigado por ela. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Abençoe este culto, manifesta em nosso meio, através dos louvores, através de ouvirmos a Tua palavra. É o que te rogamos em Teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe nossos irmãos também através da internet. Estamos aqui na cidade de Porto Alegre e temos o privilégio e a honra de estar nos visitando nosso querido pastor Mauro, né? O Mauro Bittencourt e o seu genro, o irmão Adriano. Deus abençoe vocês, Deus recompense. Mais alguns irmãos também aqui presentes. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Irmão Mauro, eu vou deixar o senhor aqui uns minutos, se o senhor quiser falar, se o senhor quiser cantar. Fique à vontade aqui para usar uns 15, 20 minutos. Deus abençoe a sua vida e lhe recompense por tudo. Amém? Boa noite, Deus abençoe os irmãos. Estamos alegres, né, de podermos estarmos nesse companheirismo de fé, de esperança, né? E na mesma palavra, né? Porque eu gostaria de dizer para os irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum problema, alguma dificuldade, pergunta ao profeta. Né? É só perguntar para ele. Amém. Não pergunta para mim, não pergunta para o Rogerinho, não pergunta para ninguém. Pergunta para o profeta. Amém. Faz o maior mandando para nós, né? 9, irmão, da cantor. Se irmãos tiverem cantor aí, o número 9. No abrir, fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. E verei entre sorrisos, ao entrar lá no paraíso, o Cordeiro que está vivo, vindo me cumprimentar. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção quando meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer a Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que ele me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos do Abraão, o coral e a mocidade, e o círculo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança
e o irmão que não se cansa de tocar esta canção. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer a Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele me deu. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como Ele é. Sinto Ele bem presente quando a sua história eu leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção quando o meu novo nome Ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer a Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele me deu. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar à vontade. Eu vou pegar minha Bíblia aí. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, então, vamos cantar mais um hino para a igreja toda poder acompanhar, né, irmãos? Pega lá o 467. Vamos louvar a Deus. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ele merece ser exaltado, merece ser glorificado. Amém? E este algo que nós temos no coração de poder se deslocar de qualquer lugar para ouvir essa palavra é o maior tesouro que nós temos. E uns não entendem, outros não entendem, mas vai chegar na hora que você vai entender. Amém. É só começar, continuar insistindo, né? 467. Se vamos achar aí, faz dar maior primeiro, não. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e carrega, fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. A igreja. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com
maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. E a mão de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Vou passar agora para o irmão, o irmão Adriano também vai cantar um hino. E eu gostaria de deixar só um parágrafo aqui para os irmãos. O 22 do Fazei muitas covas neste vale. E ele diz, o profeta diz, Deus nunca teve em nenhum tempo um grupo de homens dirigindo sua igreja. Sempre foi o Espírito Santo, é o dever dele. Amém? Amém. Então é o Espírito Santo que dirige nós, né? Só ele pode mudar, transformar, modificar, o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada. Irmão Adriano, deixa um louvor aí para... Amém? Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje junto com o pastor Rogério, né? E fazia bastante tempo que eu não o revia, né? E hoje, graças a Deus, eu estou aqui junto com vocês, né? E a todos vocês que estão nos acompanhando na internet, Deus abençoe vocês também, crendo que Deus está neste lugar. Amém? Amém. Gostaria de cantar um louvor ao Senhor Jesus, primeiramente, né? Gostaria que vocês nos ajudassem a louvar ao Senhor. Amém? O hino de número 123 é um louvor que gosto muito, né? Eu sou do tempo que gosto daqueles louvores bem antigos, né? E é coisa boa, letra boa, né, irmãos? Vamos cantar então. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar,
Salvador. Com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre louvará seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço. Amém. Vamos cantar então um louvor. Amém. Aleluia. Esse louvor, há poucos dias eu tenho cantado ele, eu tenho escutado. E Deus tem falado comigo através desse louvor, amém? Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. E a Bíblia nos comprova, se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não seríamos nada, amém? Aleluia. Medite nesse louvor, amém? As mãos que pecam são as mesmas levantadas em adoração. A voz que canta no domingo, na segunda, fala do irmão. Se não fosse a graça a me perseguir, ai de mim. As mãos que pecam são as mesmas levantadas em adoração. A voz que canta no domingo, na segunda, fala de um irmão. Se não fosse a graça a me perseguir, ai de mim. Se não fosse a graça a me perseguir, bondade e misericórdia a me perseguir. Se não fosse Deus, o que seria de mim? Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Se não fosse a graça a me perseguir, bondade e misericórdia a me perseguir. Se não fosse Deus, o que seria de mim? Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Tua natureza tão perfeita, Deus, e a minha tão caída, então viva em mim. Só quero a ti, eu não me importo de morrer, desde que não haja nada que venha de mim. Só quero a ti, ai de mim. Se não fosse a graça a me perseguir,
bondade e misericórdia a me perseguir. Se não fosse Deus, o que seria de mim? Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Eu sou melhor porque tenho a ti, e nada vem de mim. Amém. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. O irmão Branham disse que a única diferença de Israel e as outras nações era Deus. No mais, eles eram iguaizinhos. Povo corrupto, pessoas corruptas. Nós somos corruptos e corruptíveis. Se não é Deus na nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos pela internet. Vamos ler a palavra de Deus então. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. No primeiro versículo até o 11. Primeiro aos Coríntios. O irmão Mauro já é um grande amigo, né? De muita longa data, e tem um estilo todo especial. Sempre se declarou interdenominacional, e era o que o profeta se declarava também, né? E esse espírito é um bom espírito, né? Todos nós que cremos na mensagem deveríamos ser assim. Isso é uma aula para cada um de nós, que muitas vezes achamos que somos melhores, porque entendemos um pouquinho melhor a palavra de Deus. Nós somos melhor do que o fulano de tal, do que o pastor ciclano. Nós somos da terceira etapa, eles são da segunda e da primeira. Ora, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós não temos nada. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Bondoso Pai Celestial, abrir a Escritura, abrir a palavra e ler, qualquer homem pode fazer isso, mas revelá-la somente o Teu Espírito Santo. É o que o profeta nos ensinou. Senhor, vem agora e fale aos nossos corações, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre este sou eu. Quem é você? E eu quero me basear em o que o irmão Brana falou, na mensagem identificação,
Irmão Brana conta o caso de um menininho que morava no interior, que sua casa não tinha espelho. O único espelho que eles tinham era um pedaço quebrado, cravado num pé de macieira no quintal, onde seu pai fazia a barba. E obviamente eles não alcançavam lá para poder se enxergar. Uma família muito pobre, muito simples. E um dia, ao ir à cidade grande visitar sua tia, eram pessoas com melhores condições financeiras. E lá aquele menininho andando pela casa, correndo para lá, para cá, começou a subir as escadas. E o irmão Bran diz que eles tinham naquela casa, na porta, um espelho enorme, um grande espelho. E o menino nunca tinha visto um espelho antes. E ele começou a subir as escadas e o pessoal o observando. E então o irmão Brana diz na mensagem Identificação, parágrafo 26, o menino, ele chegou na casa de sua tia, estava correndo de lá para cá, como qualquer menino faria, e eles o observavam. E ele começou a subir a escada, e enquanto subia no topo da escada, ele se aproximava do topo da escada, ele começou a ver outro menino aparecendo. E ele parou, olhou para o menino, claro, ele acenou para ele, e ele acenou de volta para ele. E ele continuou se aproximando cada vez mais, observando o pequeno companheiro. Primeira coisa, ele estendeu sua mão, ele olhou ao redor, seus pais o estavam observando, pois ele nunca tinha visto um espelho antes. E ele disse: bem, este sou eu. Menininho se olhando no espelho, viu outro garotinho espantado, abanou, o rapazinho abanou de volta, ele estendeu a mão, e ele olhou e disse: este sou eu. Aí o irmão Brana pega esse fato e prega uma mensagem de identificação. No 27 diz: eu me pergunto hoje se nós não poderíamos olhar na Bíblia e dizer: este sou eu? A Bíblia, a palavra de Deus, como um espelho. E nós podermos nos identificar, ver onde nós nos encontramos na Bíblia, ver as atitudes que estão escritas na Bíblia e ver: esta atitude é a minha, este sou eu. Se eu vivesse naquele tempo, eu faria aquilo que está escrito de tal pessoa. É um espelho, a palavra de Deus é um espelho para nós. Por isso nós lemos aqui 1 Coríntios 10, o que aconteceu com Israel está escrito para um exemplo nosso. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, não sejamos idólatras como eles foram idólatras, não tentemos a Deus como eles tentaram a Deus, não intimemos o profeta como eles intimaram o profeta. Não tentemos tirar a liderança das mãos do profeta como eles tentaram tirar a liderança das mãos do profeta Moisés. Então, irmão Brando, eu me pergunto se poderíamos olhar na Bíblia e dizer: este sou eu. Eu creio que cada um de nós gostaríamos de estar identificado naquelas boas partes da Escritura. Obviamente, nenhum de nós gostaríamos de nos identificar com a parte má escriturística, ainda que também é um espelho para os contraditórios, para aqueles que tentam a Deus, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que
não creem na palavra de Deus. Irmão Brana diz 27, identificação. Enquanto nos perguntamos com que personagem da Bíblia nos pareceríamos, vamos tomar isso como um pequeno texto agora e permanecer com ele por um tempo. Enquanto examinamos a palavra de Deus, vamos nos identificar, pois ele dá outros ali como exemplo do que somos. A Bíblia é o livro que diz de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Na Bíblia, irmão Brandes, muitos dizem que ela é apenas um livro de história. Não. Ela é um livro que fala da nossa origem, fala quem somos e diz para onde iremos. Quando nós chegarmos lá, quando nós chegarmos diante de Deus, nós já sabemos para onde iremos. Quando nós deixarmos este plano terrestre, nós já sabemos para onde iremos. Na hora da nossa morte, a nossa alma nos alcançará, diz irmão Brana, contando a respeito daquela mulher que foi enganada pelo seu pastor, que ela abandonou seu marido, casou com outro, e o pastor disse que não tinha problemas, e ela casou com outro, e mais outro, e o pastor disse, não tem problema não, irmã. E quando chegou na hora da sua morte, aquela alma que acendia uma pequena luz vermelha, como sinal que dizia, isso está errado, era abafada pela fala do pastor, pelo ensinamento do pastor. O que aconteceu? Quando chegou naquele tempo, cortou o seu cabelo, andou de maneira inadequada, contrária às Escrituras. Eu sei que, eu estou falando aqui para os irmãos, eu sei que muitas vezes nós podemos ter problemas na vida em que a palavra resolve, em que nós nos encontramos com a palavra da vida e ela nos resolve. Quando nós adquirimos maturidade espiritual, e quando nós somos ignorantes quanto à palavra, e nós pecamos, e nós erramos, e nós somos imaturos, muitas vezes nós cometemos erros e falhas, porque nós não compreendemos a Escritura tal como ela é. E nós precisamos de um encontro com Deus, para que Ele nos toque e diga, vá e não peques mais. E quando nós chegamos a este encontro com Deus, e a nossa maturidade espiritual atinge um nível de fé, e que nós dizemos, Senhor, daqui para diante, eu reconheço que o Senhor tem tocado em mim. Eu tenho encontrado com o Senhor, como aquela mulher que iria ser apedrejada, porque a lei mandava que ela deveria ser apedrejada por seus pecados. E quando ela chegou diante da palavra, diante do Senhor Jesus, ali estava a palavra perdoadora. Quando nós chegamos ao perfeito conhecimento da palavra, da mensagem, do dia em que nós estamos vivendo, a palavra que perdoa pecados, é a palavra que perdoa pecados. Irmão Brand diz que a palavra perdoa pecados é através da mensagem. O principado está sobre os seus ombros. O irmão Brana fala isso na mensagem, a palavra falada é a semente original. O principado está sobre os seus ombros. A coluna de fogo sobre os ombros da noiva. E o ombro é corpo, ombro é noiva. Porque o corpo de Cristo, a sua noiva, é de ombros para baixo. Ele é o cabeça. A palavra está sobre os seus ombros. O principado, o perdão de pecados está no corpo da noiva. Venha ao corpo, venha se tornar parte do corpo para ter perdão de pecados. O irmão Brana fala isso. E ele fala sobre perdão de pecados. Aí nós encontramos perdão, nós encontramos misericórdia,
nós encontramos graça, não significa que nós não vá falhar, porque nós somos falhos por natureza, por nascimento nós somos pecadores, por nascimento. A corrupção já está em nós desde o nosso nascimento. O salmista Davi disse que em pecado nós fomos concebidos, em pecado me concebeu minha mãe. A corrupção já está em nós. Ainda que nós não pecamos voluntariamente quando somos crianças, ainda quando não podemos tomar decisões de pecar, de escolha, mas ali em nós, no nosso sangue, já vem a característica do pecado. Por isso Cristo veio, não por sexo, veio através de obra e graça do Espírito Santo, para poder, sem pecado, Ele é o único que veio ao mundo sem pecado, para poder nos comprar de volta, nos redimir, nos levar àquela condição original, para trazer à existência a sua família, para comprar de volta o que Adão perdeu. O que Adão perdeu no Jardim do Éden, Cristo veio e comprou de volta. Cristo veio e através da sua morte na cruz, Ele pôde subir e mediar, se tornar um mediador, tomar o livro, desatar e trazer à existência aqueles que já estavam pré-ordenados para existir desde antes da fundação do mundo. É o que o irmão Branham ensina, que aquele livro que Adão tinha, continha os nomes daqueles que deveriam vir à existência. É um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Não que nós reconheçamos, somos salvos hoje e o nosso nome é colocado no livro hoje no céu. Não, já foi escrito. Amém. Antes da fundação do mundo. Irmão Branham diz, ele dá outros ali como exemplo. Vamos ver se podemos identificar então nosso estado presente com personagens da Bíblia. Vamos ver se nós podemos olhar na Bíblia e ver os personagens da Bíblia e dizer, este sou eu. Este sou eu. Um pecador arrependido. Este sou eu. Talvez você conhece a minha história, talvez os irmãos através da internet conhecem a minha história. E eu já vi muito o irmão Rogério pregar sobre João, que a mensagem de João, que é um outro homem depois do irmão Branham, que Apocalipse 10, 8 a 11, era outro homem, e agora parece que ele está contra. Não! Este sou eu, um pecador arrependido. Alguém que é erroneamente influenciado por um brilho e orientado, sendo liderado, posicionou o dom dado por Deus para poder pregar algo deslocado da mensagem, deslocado da Escritura. Mas eu quero olhar na Bíblia e olhar um pecador, alguém que peca, alguém que erra, mas alguém que se levanta e diz, este sou eu, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de teus jornaleiros. E o Pai não pode tratar-nos como jornaleiros. Ele vem, você saiu daqui, você não tinha esse anel. Volte! Vou te dar um anel que você não tinha. Mas esse sou eu. Quando nós abandonamos a palavra, quando nós abandonamos a mensagem, quando nós deslocamos Apocalipse 10, 8 a 11, eu tenho uma mensagem que eu preguei, me perdoe, baseado naqueles irmãos lá do Canadá, que vieram até Jeffersonville e começaram a convencer irmãos do Tabernáculo Branham que o irmão Branham era o Senhor Jesus e que deveria batizar em nome do irmão Branham, e que vieram e, irmão Branham, queríamos reconhecer nossa fé no Senhor como o próprio Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branham os recebeu, os enfrentou com a Escritura, disse que estava errado, rechaçou tal ensinamento, e mesmo assim
eles não voltavam atrás, de modo que o irmão Branham tomou o púlpito e disse: eu agora os entrego na mão de Deus, eu falei com eles e não adiantou, eu vou parar de pregar, e cada alma que se perder nesse tempo em que eu não estiver pregando, Deus os requererá da mão destes irmãos. Na próxima semana, aqueles irmãos voltaram atrás. Em 24 horas, o irmão Branham disse, estava tudo resolvido. E eles foram, casa por casa, daqueles irmãos que eles tentaram pregar tal doutrina errada e disseram: meu irmão, me perdoe. Eu achei que era assim. Eu pensei, eu vi as obras que ele fez, eu vi chamar um morto na audiência quando ele caiu, eu vi ele ir lá e se colocar e falar com aquele irmão que morreu, ele ressuscitou instantaneamente. Eu li na Escritura, como foi nos dias de Ló, assim seria a manifestação do Filho do Homem. Então, a nossa mente esteve um pouco perturbada, confusa, e nós pensamos que ele era o Senhor Jesus, mas nós estávamos errados. Me perdoe, aqueles irmãos começaram a ir de casa em casa, de lugar em lugar, e dizer: me perdoe, este sou eu. Me perdoe, meus irmãos, por ter sido levado, a partir do ano 2012, a crer que o nosso pastor era um outro homem depois do irmão Branham, era um outro mensageiro depois do irmão Branham. Me perdoe por compactuar o deslocamento da mensagem, quando o irmão Branham diz: é a mensagem de um homem só. Isto é para o profeta vindicado com a coluna de fogo. Amém. Um homem só era Moisés. Um homem só era Moisés. Mas aí levantou-se Coré, Datã, Abirão. Quem é você que quer tirar a liderança da mão do profeta? Quem é você que quer dizer que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, não deve ser a influência do profeta William Branham, que hoje é outro homem? Quem é você? Moisés é o espelho da palavra. Olhe-se no espelho. Reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas, nos humilhar, nos abaixar. Deus nos deu uma boa luz da mensagem dos anos 2000. A terceira etapa, o Cordeiro saiu do trono, sétimo selo revelado, a visão da tenda. E aquilo foi causando um impacto no Brasil, fora do Brasil. E como me disse um irmão ontem, isso também já era pregado em outras formas fora do Brasil. Outros pregadores também já tinham pregado que a era terminou. Outros pregadores também já tinham pregado sobre 7 trovões. Talvez não tão bem posicionados, mas tinham. Eu me recordo em 2005, quando veio um pastor da África para o Brasil, que também pregava que o Cordeiro saiu do trono. E foi uma festa tremenda, porque ele nunca tinha nos ouvido e pregava a mesma coisa. Quando o tempo vem para a semente ser amadurecida, temos conversado com irmãos que dizem: irmão, já estava observando sobre a terceira etapa, sobre 7 trovões, aquilo já estava com uma sede no meu coração de conhecer aquilo já estava vindo. Eu já tinha lido Laodiceia, parágrafo 38, onde diz que são as revelações contidas nos 7 selos. Eu já estava meditando naquilo. Sabe o que é isso? É tempo de amadurecimento, é tempo em que as sementes chegam a um estágio em que elas amadurecem para poderem ser colhidas. É um tempo de um derramamento. Quem é você? Este sou eu. Mas quem é você? Este sou eu. Me perdoe. Me perdoe por pregar errado. Me perdoe. Eu quero ter um lápis com uma borracha na ponta. O irmão Branham conta esse fato aqui. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 31.
Uma vez foi dito que a companhia de farinha Bellard, assalariou um homem e ele ia assinar o seu nome. E o homem não tinha borracha no lápis. Isso pode ser muito antigo, né? Eu ainda peguei o tempo em que tinha uma borrachinha na ponta do lápis lá em cima. Se você errasse, você já virava e com a borracha do lápis apagava o que você errou, né? Então você errou, você vira o lápis e apaga. E o irmão Branham disse que aquele homem, o dono daquela companhia de farinha, estava contratando um homem e na hora do homem assinar seu nome, ele não tinha borracha no lápis. Ele era um homem bom. Ele se julgava o tal. Quem é você que se julga o tal? Que se julga alguém que não pode ser corrigido? Alguém que não confessa que erra? Que fala e diz que não fala? Fala insinuando e diz que nunca falou, agravando mais a situação. Eu confesso, eu disse que o pastor era João. Eu disse, meus irmãos, me perdoem. Me perdoem. Não foi mal intencionado, nem para poder conseguir alguma coisa com o pastor. Não foi, não. Quem me conhece pessoalmente, intimamente, sabe que aquilo parecia ser real. Parece ser real. Branham em Apocalipse 10, 1 a 7 e João em Apocalipse 10, 8 a 11. Parece real. Tanto que eu preguei os 2 querubins. Fui eu. Preguei errado. Preguei errado que a noiva era do Brasil. Meus irmãos, a noiva é Branham. A noiva, parte do corpo, membro da noiva é Branham. Não pode sair uma noiva de Branham. Não pode, por várias razões. Vou citar 2 razões. Não pode sair uma noiva de Branham, porque se saísse uma noiva de Branham, Branham é o esposo. Não é verdade? A mulher não sai do esposo? A Eva não saiu de Adão? Se essa noiva saiu de Branham, então Branham é o noivo. E se Branham é a noiva, não sai uma noiva de uma noiva, porque também não sai uma mulher de uma mulher. A mulher tem que sair do homem, a mulher sai do macho. A noiva saiu de Cristo no Calvário. O esposo desta noiva, o esposo desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que foi levado ao Calvário, é aquele que foi crucificado, é aquele que foi cortado do seu lado, como foi cortado o lado de Adão, e do seu lado foi tirada uma costela. Do lado do Senhor Jesus foi tirada uma costela. O irmão Branham disse, é o Novo Testamento. A noiva é composta de membros durante 7 eras da igreja. A noiva é composta de membros ao longo de 2000 anos. Como que consegue-se uma noiva do ano 2000 para cá? A noiva apareceu do ano 2000 para cá. Meus irmãos, me perdoem. Me perdoem por tirar o irmão Branham da noiva. Me perdoe por insinuar que o irmão Branham é o noivo, é o esposo. Ele é a noiva. Ele é tanto a noiva que o noivo desceu do céu em Apocalipse 10 e a coluna de fogo. O noivo é a coluna de fogo. A coluna de fogo veio, desceu do céu trazendo o livrinho. E quando ela veio, conforme Apocalipse 10, o 7º anjo estava na terra. O 7º anjo, a noiva, representando a noiva. Lutero é noiva, meus irmãos. Olha o ensinamento do irmão Branham. Ela morreu no tempo de Nicéia. Ela foi perseguida durante as eras negras. Ela foi morta. Eles foram enterrados. Eles foram jogados aos leões. Eles foram crucificados. Eles foram queimados. Porque, conforme São João 12, 24, o grão de trigo ele tem que morrer. O grão foi sepultado. A noiva original foi sepultada. Mas como todo grão que tem vida em si, ele ressurge. A noiva ressurgiu na era de Lutero como um pequeno broto, uma folhinha, diz o irmão Branham. Lutero
é noiva, Lutero é feminino. Depois seguiu um estágio adiante na era de Wesley. Wesley agora é a borla da planta. É a noiva. Lutero é noiva, Wesley é noiva. Aí sobe um pouquinho mais para poder formar a casca. A era pentecostal. E dentro da casca está a semente, o grão. Toda a vida que estava no talo, na borla, na casca, reúne na semente. Toda a mensagem de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, reúne-se na mensagem de William Branham. William Branham veio apoiando o que pregou Lutero, veio enfatizando o que pregou John Wesley, veio assinando embaixo o que pregaram os pentecostais e também deu um patamar superior à mensagem de todos eles, trazendo a revelação dos 7 selos. O irmão Branham não é contra luteranos, nem wesleyanos, nem os pentecostais, não. Ele veio para poder magnificar suas mensagens. A vida do talo, da borla, subiu para a semente. E o irmão Branham diz, não há nada além do grão. Não há nada além de Branham. Não há nada além de Apocalipse 10. E aí, meus irmãos, nós arrumamos outro. Nós desviamos do caminho. Nós erramos. Este sou eu. Quem é você? Eu quero olhar no espelho da palavra. Eu quero olhar aqui na era de Pérgamo 58. O irmão Branham diz, agora permaneçamos como Josué e Calebe. Meus irmãos, eu pregava que Josué e Calebe, era Branham e João. Me perdoe. Me perdoe. Por quê? Porque a mensagem diz o contrário. Irmão Branham diz o seguinte, permaneçamos com Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Amém. Josué significa o líder do último tempo que virá para a igreja. Como Paulo veio para a igreja original, ou seja, o líder do último tempo que é profeta. Tivemos um profeta na era primitiva e temos um profeta no finalizar das eras. Por isso, irmão Branham diz, ela é alfa e ômega. Ela, a igreja, irmão Branham, de 198, 197, a obra-prima, ela é alfa e ômega. Ela é a igreja. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Jesus disse, eu sou. Sabe por quê? Porque ele estaria sobre ela. Amém. Esteve sobre Paulo. Aquela coluna de fogo que nós vemos na cabeça do irmão Branham é aquela luz que derrubou Paulo a caminho de Damasco. Alfa, trabalhando na igreja alfa. Aquela coluna de fogo que nós vemos na cabeça do irmão Branham é aquela luz que está ali em Atos capítulo 12 ou Atos capítulo 5, que entrou na prisão e libertou a Pedro. Alfa, trabalhando na igreja alfa. Depois, ela não foi mais vista. Ela não foi vista na era de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Mas ele disse, eu sou ômega. Eu manifestei no alfa, na igreja alfa, e eu vou manifestar na igreja ômega. E quando a igreja ômega nasceu, às 5 horas da manhã daquele dia 6 de abril de 1909, a coluna de fogo pairou sobre o bercinho da igreja. Meus irmãos, leia a história do irmão Branham. A história do irmão Branham é linda, é comovente, de como Deus o guardou, como Deus o dirigiu em visões, como aquilo o atormentou, porque durante um período grande de tempo ele não conseguia entender o que era aquilo. Ele até foi para o mato e disse, enquanto Deus não me responder o que é tudo isso, eu não voltarei, Meda. Se eu não voltar dentro de alguns dias, ponha outro homem no meu lugar. Eu não volto enquanto ele não me der uma resposta, porque aquilo o atormentava. As visões.
Ele ia falar com o irmão, o pastor dizia, isso é do diabo, Billy. Ele ia falar com ele, fique longe disso, Billy, isso é de Satanás. E ele amava o Senhor, ele não queria ter nada a ver com Satanás. E aquele dia, orando durante a tarde inteira, no meio da noite, aquela luz apareceu na cabana. A luz, a coluna de fogo, e daquela coluna de fogo saiu um anjo e começou a lhe explicar: você nasceu para um propósito. E começou a citar a Escritura, como a Moisés. Começou a botar um espelho na frente de William Branham. Como a Moisés foram dados 2 sinais. 2 sinais te serão dados. Acontecerá que no primeiro sinal, tu porás a mão na mão do doente e saberás qual é a enfermidade através de uma vibração em sua mão e mudança de cor. E no segundo sinal, chegarás a saber os pensamentos dos corações das pessoas. Quando o irmão Branham, em sua segunda etapa, sabia os nomes das pessoas, as enfermidades, de onde elas vinham, por quem elas estavam ali, se não eram por elas mesmas. Deus mostrava para ele o nome da rua, a cor da casa, o número da casa. Muitas vezes, em outros países de língua estrangeira, de língua estranha, como na Irlanda, o irmão Branham não sabia pronunciar o nome da pessoa, ele soletrava e o nome saía. A igreja ômega. O irmão Branham diz, 31, como fui com Moisés, assim serei contigo. E o rapaz não tinha borracha no lápis. E o senhor Bellard disse a ele, por que o senhor não tem borracha? Ele disse, eu não cometo erros. Olha. Eu não cometo erros. Eu. Quem é você? Este não sou eu cometo erros. Talvez pregar, Deus me deu graça, meus irmãos. Eu lembro que eu escapei de um acidente em 2018, que eu deveria morrer. E eu pensei que eu estava salvo, eu pensei que eu estava crendo certo. E se eu morresse ali? E Deus tem dado tempo para que os irmãos examinem a mensagem, examinem as pregações, voltem atrás aonde nós perdemos Jesus. Onde nós saímos do caminho, onde o diabo nos mostrou uma falsa luz, porque o diabo, ele tem luz. Lucifer significa portador de luz. O diabo não porta a escuridão. Lucifer não é portador de escuridão. Não, ele porta a luz e com a luz dele ele vai te levando para a escuridão. Mas ele não te mostra a escuridão. Enquanto você estiver agarrado nele, você acha que tem luz. Não, isso aqui é verdade, ó, isso aqui é verdade, ó. Ele interpreta os parágrafos, ele interpreta os versículos da Bíblia. O diabo, esse é o diabo, é a característica. Olhe no espelho e veja se não é a característica do diabo interpretar os versículos da Bíblia, interpretar os parágrafos da mensagem. Olha o que ele fez no Jardim do Éden. Irmão Branham diz na mensagem, o Éden satânico, parágrafo 22, que a serpente foi o primeiro pregador. O primeiro homem que pegou uma caixinha e subiu e começou a pregar o evangelho foi a serpente. E a serpente pegou a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 2, Deus deu as orientações a Adão. Em Gênesis capítulo 3, e lá estava a serpente no Jardim do Éden. A Bíblia diz que ele estava lá no Éden. Ezequiel capítulo 28, diz que ele já estava lá no Éden. Ele viu Deus dando as orientações a Adão. Ele escutou Deus dando as orientações a Adão. Ele ficou sabendo. É isso, meus irmãos. 7 trovões, ninguém sabia de 7 trovões. Não foi escritos. E o diabo também não sabia. 7 eras da igreja, a igreja não sabia. O diabo não sabia, nenhum pregador sabia. Mas quando o anjo forte desceu do céu e Cristo, lá no tabernáculo Branham, aquela coluna de fogo, deu a interpretação dos trovões, quem você acha que estava lá escutando? Agora eu também posso pregar. É o diabo. E São Paulo diz, 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios 11, porque não é nenhum espanto, porque os ministros de Satanás, fraudulentos,
E até o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Ele transfigura-se em anjo de luz. Ele porta a luz, ele carrega a luz, ele carrega a Bíblia. Ele tem entendimento. Ele é mais velho do que todos nós. Ele atravessa o tempo. Ele tem experiência. Ele sabe como enganar usando a verdade. Irmão Branco disse que a serpente pregou para Eva 99% da verdade. 99% da verdade. 1% pôs o mundo no caos que nós estamos vendo hoje. 1%. Toda ambulância que soa uma sirene, toda cova que é cavada para um sepultamento, toda doença, toda tristeza, toda enfermidade foi causado porque uma mulher descreu de 1% da verdade. Você acha que hoje nós poderíamos passar também crendo em 99% da verdade? Você acha que Deus nos admitiria quando nós cremos na mensagem do irmão Branham, mas colocamos outro para interpretar? Para se dizer que ele é o líder, que nós devemos segui-lo, que ele tem um dom? Este não sou eu. Quem é você? O que nós vemos no mundo da mensagem hoje no Brasil, o que está acontecendo? Personalismo. Personalismo por todos os lados. Os homens pegam a mensagem do irmão Branham e pregam para poder ser personagens e atrair o povo para si. O povo não é levado à mensagem. O povo não é levado e orientado a crer no profeta. Tem que ser levado a crer no profeta. O povo menospreza o que o profeta disse, porque os homens se tornaram personagens superiores ao irmão Branham, superiores à palavra. Eles podem fazer o que eles quiserem e o povo não os abandona. Não, mas ele não importa o que diz a palavra. Fique com a palavra, fique com o que diz a mensagem. É o que diz a mensagem. Então, o homem disse: eu não cometo erros. Quem é você que não comete erros? Quem é você que prega que não precisa corrigir nada? Quem é você que na hora em que é averiguado Apocalipse 10, 8 a 11, e mostra-se ali que foi o irmão Branham que comeu, e a vida toda, durante esses 10 anos, tem pregado que foi você que comeu? Por que não admite? Eu preguei, eu falei que fui eu, que eu sou essa pessoa, eu quero pedir perdão. Por que você não baixa? Por que você não se humilha? Olha o espelho da palavra. Então nós conseguimos ver na mensagem que Apocalipse 10, 8 a 11 é o irmão Branham. Nós conseguimos ver, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, irmão Branham mostrando que o profeta do Velho Testamento, o profeta Ezequiel, foi mandado comer o rolo. E ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho, para que ele e a palavra se tornassem um. O profeta do Novo Testamento é o William Branham. Amém. Temos dois profetas no Novo Testamento, Paulo e Branham. Paulo não está inserido no contexto de Apocalipse 10 para comer o livrinho. O livrinho é comido em Apocalipse 10, quando o profeta e a palavra, o profeta e Cristo tornam-se um. Cristo é a coluna de fogo, Cristo é o Logos. Cristo é o livro, o Logos é o livro, a coluna de fogo é o livro. Foi ali onde sucedeu o casamento. O irmão Branham diz, provando sua palavra, 236, será Jesus Cristo mesmo que descerá do céu e tornará a sua palavra tão real que unirá o crente com a palavra. Esse crente é a noiva, esse crente é o feminino, este Branham é o feminino, que uniu e se tornou um com Cristo, com a coluna de fogo. É comer o livro. Volte ao Jardim do Éden. Eva comeu, teve um relacionamento. O profeta comeu, o profeta e a noiva teve um relacionamento com a palavra.
teve um contato com a palavra. Branham e a coluna de fogo tiveram um contato. A noiva estava perfeita, completa. Aí nós compomos esse número de indivíduos desta última parte da noiva. Por identificação, diz irmão Branham, por identificação. Ao crer, nós estamos lá. Ao crer, ao dizer amém, ao não discordar, ao concordar, ao receber. Então, São Lucas, vamos logo encerrar, né, meus irmãos? São Lucas 10, 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quem é você, que é santo, que não tem borracha na ponta do lápis? Fariseu, ator, eu nunca disse que eu era João. Como que o povo todo crê que você é João se você nunca disse? Como, meus irmãos? O irmão Branham também nunca disse que o novo nome é Branham. Nunca disse. Seu novo nome é Branham, não? Não precisa dizer eu sou João, não precisa. É só dizer assim, apareceu o João do ano 2000 para cá e ele comeu o livrinho e nós ficamos sabendo. Pronto, você disse que você é João. Quando diz assim, eu nunca disse que eu sou João, está menosprezando a capacidade intelectual e interpretativa do povo. Está menosprezando a inteligência do povo, a mínima inteligência do povo. Meus irmãos, eu nem queria tocar nessas coisas, mas vai te roendo por dentro. Por que não há capacidade das pessoas se humilharem? Quando as coisas são tão reais, o publicano dizia, não sou como os demais, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quem é este? Quem é este? Se nós colocarmos na nossa frente, quem é este? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, meus irmãos, quando a gente como pregador erra, comete um equívoco, interpreta erradamente a mensagem, a vontade, a tristeza que dá ao retornar a mensagem, dizer, Senhor, eu não sou digno, eu tenho que parar, eu tenho que ficar quieto. Mas o tempo em que pregamos errado, que nós influenciamos errado, não vai pelo menos compensar o tempo em que pregou errado, em que insinuou errado, levou o povo a crer erradamente? Tem misericórdia de mim, Senhor. O homem disse, eu não cometo erros, eu não preciso corrigir nada. Então o Sr. Ballard disse para ele, eu não posso te usar. Assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 32. Eu não posso te usar. Deus não pode te usar se você não comete erros. Se você acha que não é pecador, Deus não pode te usar. Se você acha que você é o tal, Deus não pode te usar. Quando nós nos mantemos humildes, quando nós achamos que aquilo que nós estamos pregando pode ajudar outras pessoas, e nós ajudamos as pessoas sem uma segunda intenção, Deus ainda pode nos usar. Mas quando nós achamos que as pessoas têm que nos admitir, porque nós somos alguma coisa, Deus não pode nos usar. Deus nos abandona. Eu não posso te usar, porque se você não comete erros, você não faz nada. Isso é verdade. Deus não te considera responsável por seus erros. Ele te considera responsável por ser voluntário, por ser voluntário, pecado voluntário.
Você errou, não sabia? Deus te perdoa. Mas depois que você viu que aquilo era errado e continua, aí ele considera o teu pecado. Pecado voluntário. Se pecarmos voluntariamente, diz no livro de Hebreus, quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, mas um homem que vai fazer algo, vai errar. Ele vai cair, ele vai cometer erros, mas se ele for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Vinham à igreja aqui há anos, e talvez estejam aqui esta manhã um pequeno homem e a esposa dele. Eles cantavam uma canção que me emocionava, para nós encerrarmos, meus irmãos. Era algo assim, diz o irmão Brana: perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova mais uma vez. Perdoa-me, Senhor. Perdoe-me, meus irmãos. Ponha-me em prova mais uma vez. A prova é eu de cá pregando e você aí com a mensagem me analisando. Se eu achar que eu não devo ser julgado pela mensagem, pela Bíblia, eu caí. Qualquer um de nós, meus irmãos, não é verdade? Qualquer um de nós. Perdoa-me, Senhor. E esse era o hino que os irmãos cantavam. E ponha-me em prova mais uma vez. Serei teu se tu fores meu. Se eu cair ou se eu falhar, deixa-me levantar e tentar outra vez. Perdoa-me, Senhor, e ponha-me em prova mais uma vez. Dê-me mais uma chance para que eu possa fazer agora da maneira correta. Amém? Amém. Este sou eu. Quem é você? Bondoso Pai Celeste. Nós somos pecadores, nós somos um fracasso. Já vinha se anunciando a mensagem desde o hino que cantou o nosso irmão. Se não é a tua graça, nós não estaríamos aqui. Se não fossem as tuas misericórdias, nós seríamos destruídos. E é todo dia, porque a Bíblia diz, a tua palavra diz, que elas se renovam a cada manhã. Obrigado pelas misericórdias de hoje, Senhor. Obrigado pelas misericórdias de amanhã, se existir o amanhã. Obrigado por tudo, Senhor. Continua guiando a nossa vida, nos ajudando, para que quando a gente chegar do outro lado, possamos estar felizes nos seus braços, juntamente com todos aqueles que também batalharam, venceram este mundo mal. Oh, Pai, obrigado por tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ô, meu irmão, tu quer cantar mais um? Amém. É bom ver quem sabe cantar, né? Amém. Deus abençoe meus irmãos pela internet. Fica aí mais um tempinho, o irmão vai cantar mais um louvor para nós aqui. E aí nós já estamos despedidos. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza.
verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá. Veio o clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. As nações não darão a sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Amém. Amém. Louvado seja Deus. glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmão Mora, muito obrigado mesmo de coração. A gente se sente honrado com a presença de vocês. Amém. É de coração mesmo, não é para bajular não. É? E quando vocês quiserem vir, eu vou mandar outros convites aí. Em outros cursos especiais aí, que nós reunirmos todos os irmãos aqui. Certo? A gente vem sim. Que que É, você- a Anice quer vir, né? É, eu achei que a irmã Hoje ia... não deu pra vir. Então, o que tu achou desse lugar aí? Da caverna aqui. Bom, bom. Uma caverna, né? Bom. Uma pedra, tudo pedra aí. Deus abençoe meus Forte, irmãos. resistente, não. É, Deus abençoe meus irmãos através da internet, a irmã Ivoni Faustino, lá da Bahia. Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Eunice Braga, também pela internet, né? O irmão Rodolfo Valiente, lá em Cuiabá, e a sua família, né? A sua sogra, a irmã Marilúcia, a sua esposa, a irmã Franciele, o irmão Júlio César Duarte. Deus abençoe, irmão Júlio, irmão Gilmar dos Anjos, lá em Três Lagoas. Deus te abençoe, meu irmão. O irmão Vander José Pereira, também lá em Presidente Prudente. A irmã Yara também estava assistindo. Irmã Yara, Deus abençoe, irmã Yara, irmão Gilmar, se ainda estão por aí, Deus abençoe. O irmão Celcinho, o irmão Celso também lá em Londrina, no Paraná. O irmão Hélio Rodrigues, lá em Curitiba. Deus te abençoe, irmão Hélio. Um forte abraço, meu irmão. O irmão que, sua família, né, estava todinha quase com Covid, perdeu mãe, perdeu mais alguém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê força. Deus dê força para todos os irmãos. Irmão Edilson e a irmã Zenilde, aí em Belém do Pará. Deus abençoe vocês, né? A irmã Zenilde estava aniversário 2 dias atrás e nós a parabenizamos. Deus abençoe. Que pena que nós não estamos perto, né? Para fazer um bolo, né? Um bolo de aniversário. Deus abençoe, meus irmãos. Todos vocês pela internet, muito obrigado pela vossa companhia e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, no sábado nós estaremos aqui novamente, né, às 8 horas. Sempre tem alguém aqui. Eu fico feliz. Irmãos, eu estou acostumado. Se não tiver ninguém aqui, eu prego igual. Eu nasci assim. Eu pregava em 2005, 2006 lá em Viamão, lá na Irmã Maria. Vocês não tinham ninguém. Era eu, a Irmã Maria, minha família, o irmão Paulo. E eu me acostumei assim, porque a gente, quando tem uma inspiração, a gente prega, não importa.
palavras vão saindo ao ar, né? Eu gosto de pregar, eu gosto do que eu falo, eu gosto de pregar, eu gosto da palavra de Deus. Não me importa se vai juntar gente ou não, eu gosto da mensagem, gosto mesmo. Essa é a minha vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, continue orando por nós e nós continuamos orando por vocês. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Deus abençoe.